presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visita soldados envolvidos em combates na linha da frente nos arredores de Bakhmut. Independentista da Catalunha, Carlos Puigdemont dita condições para ajudar a viabilizar um governo de esquerda em Espanha. Médicos portugueses em protesto por melhores condições de trabalho para evitar a fuga de profissionais do Serviço Nacional de Saúde. O Conselho de Estado francês começa a estudar pedido para suspensão de lei que proíbe o uso da abaia muçulmana nas escolas do país. Apesar da intensificação dos combates nos arredores de Bakhmut, Volodymyr Zelensky visitou esta terça-feira os soldados que combatem na linha da frente contra o invasor russo no leste da Ucrânia. Nas imagens divulgadas pela presidência ucraniana, Zelensky surge com o comandante das forças terrestres ucranianas em Bakhmut, Alexander Syrskyi, e vários outros militares. Na segunda-feira, o chefe de Estado ucraniano já tinha visitado outros soldados na região de Donetsk. O ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, disse esta terça-feira que o principal foco dos combates é atualmente a região de Zaporizhia, no sudeste da Ucrânia. Em localidades como Oryhiv, estão em curso operações de evacuação para deslocar residentes de áreas que estão sob bombardeamento constante das forças russas. Apesar de Moscovo classificar de fracasso a contraofensiva ucraniana, imagens de satélite revelam avanços das tropas de Kiev. Ukrainian light infantry has advanced to positions beyond anti-tank ditches and Dragon's Teeth anti-tank obstacles that comprise the current Russian defensive layer ahead of the Ukrainian advance in western Zaporizhia region. And Ukrainian forces likely intend to hold these positions, says the Institute for the Study of War. Here is animated illustration of the observed Ukrainian progress in newly available geolocated evidence from the past 24 hours. The Institute for the Study of War is warning it is not prepared to assess that Ukrainian forces have breached this Russian defensive layer in the absence of observed Ukrainian heavy equipment in these areas. So what is the geolocated footage that is available? The Institute for the Study of War says Ukrainian forces advanced to three-line positions that are east of the Russian anti-tank ditches and Dragon's Teeth obstacles that are part of a tri-layered defense immediately west of Verbove, that is here. This is about 18 kilometers southeast from Oryhiv. Let's take a closer look. There are also indications that Ukrainian forces have advanced up to Russian defensive positions between Robotine and Novoprokopivka. There it is in this area. Now, the Institute for the Study of War says Ukrainian forces are widening the breach they have already made in one Russian defensive layer and are reportedly maneuvering more equipment and personnel into tactical rear areas of this layer. A guerra na Ucrânia mudou as relações entre Rússia e Coreia do Norte. Após anos a apoiar as sanções da ONU a Pyongyang, Vladimir Putin vê-se agora obrigado a virar-se para Kim Jong-un em busca de ajuda. Fonte anónima dos Estados Unidos afirma que está para breve um encontro entre os dois chefes de Estado, tendo em vista a aquisição de equipamento militar por parte da Rússia. A cidade portuária de Vladivostok, que já acolheu o último encontro em 2019 e que tem ligação ferroviária a Pyongyang, foi avançada como o local provável. Dmitry Peskov, porta-voz de Putin, não comentou os rumores, mas no fim de julho, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, tinha feito uma visita a Pyongyang para conhecer a tecnologia militar norte-coreana e, alegadamente, convencer Kim Jong-un a vender munições à Rússia. We know that Russia is engaged in trade with North Korea, and definitely North Korea is a thorny issue for regional security in Northeast Asia and for the US and its allies, and that's where Russia really wants to prop up North Korea to create more troubles to the United States. Além do possível encontro entre Kim e Putin, multiplicam-se também os rumores de exercícios navais conjuntos de Rússia, Coreia do Norte e China. Em declarações à Interfax, Sergei Shoigu justificou-se dizendo que não escolhemos os vizinhos, mas que é melhor viver em paz e harmonia com eles.
Depois de vários meses de uma seca histórica, a Espanha vê-se afetada agora por chuvas torrenciais e consequentes inundações, que já fizeram pelo menos 3 mortos na província de Toledo. Outras 3 pessoas estão dadas como desaparecidas. Entre a população local, os relatos são de choque. Sentimos correr el agua y bajamos a ver cómo venía el río y en ese momento cayó el puente, salimos todos corriendo, bueno, nos retiramos un poco, al rato cayó el otro puente, un estruendo enorme. Bueno, fue un momento de pánico. O pânico também foi sentido entre os residentes do Buenache de Alarcón, na região de Castilla-La Mancha. Um rio de água e lama atravessou a localidade, provocando danos significativos. No quedan más que el piso y las paredes. Todo lo demás, para tirar. Ahora mismo fatal. Con la casa llena de agua, todavía, sin luz, sin agua, sin teléfono móvil, incomunicados. As regiões da capital Madrid e de Castilla-La Mancha, no centro de Espanha, são as mais afetadas e as autoridades locais esperam que o governo declare uma zona de catástrofe. Carles Puigdemont exige uma amnistia e o fim de todos os processos judiciais contra os separatistas catalães para ajudar a viabilizar a tomada de posse do atual chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez. O antigo presidente do governo autónomo da Catalunha, exilado na Bélgica após o referendo de 2017, pediu também respeito pela legitimidade do movimento independentista daquela província espanhola. L'1 d'octubre no va ser un delicte, com tampoc no ho va ser la declaració d'independència, ni les protestes massives contra la repressió i la sentència del Tribunal Suprem. L'abandonament de la repressió a l'independentisme democràtic és una exigència ètica i ha de ser un abandonament permanent. Carles Puigdemont está a aproveitar o impasse saído das eleições legislativas antecipadas de julho passado. Apesar de ter tido mais votos, o candidato de direita, Alberto Núñez Feijóo, poderá não conseguir formar um governo de maioria. Os independentistas da Catalunha poderão ajudar a reeditar a coligação de esquerda que levou Sánchez ao poder em 2020. O prazo para negociar é apertado. Són condicions prèvies que s'han de poder complir abans no s'esgoti el termini legal per evitar noves eleccions. I que si es donen, naturalment ens comprometen i ens obliguen a treballar per un compromís històric que resolgui el conflicte en la propera legislatura. Només depenen de la voluntat política. O primeiro passo simbólico aconteceu esta segunda-feira, quando a vice-chefe do governo espanhol, Yolanda Díaz, se reuniu com Puigdemont em Bruxelas, apesar de Pedro Sánchez ter dito que não o fez em nome do executivo. Esta foi a primeira vez que um governante espanhol se reuniu com Puigdemont desde a crise independentista há 6 anos. Os médicos estão em luta. Cerca de 2 dezenas de médicos protestaram esta terça-feira junto ao simpósio da Organização Mundial da Saúde no Porto para exigir melhores salários e melhores condições de trabalho. Joana Bordalo Issá, presidente da Federação Nacional de Médicos, lembrou que os médicos portugueses são dos mais mal pagos a nível europeu e que há mais de 10 anos que não são aumentados, culpando o governo pela fuga de profissionais do Serviço Nacional de Saúde. The medical doctors in Portugal want to be in the NHS. Unfortunately, since our salaries are so low and our working conditions are so bad, the government is not listening to us, is doing nothing to keep us in the NHS. So it's their entire responsibility for this ugly situation. We have a lot of patients for each medical doctor. We would like to have fewer patients in our lists because this way we could have more time to be with them and take care of them, and that is also one of the things we are fighting for. Estima-se que haja mais de 1,5 milhão de portugueses sem médico de família e o problema vai agravar-se com a reforma iminente de 4 centenas de profissionais. Manuel Pizarro, ministro da Saúde, admite que o setor viverá muitas dificuldades até final de 2024, mas sublinha que o governo trabalha para resolver o problema. We are trying to make an agreement with trade unions. Of course, it's never an easy issue, and try to promote new ways of organization. Healthy doctors, healthy people. That's the chant coming from Portuguese doctors today outside the World Health Organization's symposium on digital health systems.
Like in many other European countries, Portuguese health workers say that they want a public system that's better funded with more doctors. They say their colleagues are going to the private sector and even moving to other countries, and they want the government and the health ministry to hear their concerns. Lauren Chadwick, Euronews. O Conselho de Estado, máxima instância judicial administrativa em França, começou a estudar o pedido para suspender a lei que proíbe o uso da abaia, ao mesmo tempo que estudantes que usam a túnica muçulmana desafiam a legislação no início do ano escolar. C'est une robe classique, c'est une robe que toutes les filles portent, les non-voilées comme les voilées. Et donc c'est un petit peu un problème, mais après on est obligé de s'adapter. C'est devenu une mode du Moyen-Orient en fait, c'est tout. Une abaya, c'est un vêtement qui se considère qu'en fait, quand on porte ça, on se considère comme une princesse un peu, comme les femmes du Moyen-Orient. Donc franchement, c'est même pas un vêtement religieux. Je trouve que c'est une tenue comme une autre. On peut mettre une robe longue, bah voilà. Enfin, je veux dire, voilà, moi ça me dérange pas et je pense qu'il y a plein de gens à qui ça les dérange pas et voilà. De acordo com o Ministério Francês da Educação, 300 alunas marcaram presença esta segunda-feira nas escolas vestidas com a abaia, apesar da proibição decretada pelo governo em agosto. S'agissant de l'Académie de Lyon, déjà au mois de juin, il y avait eu un travail engagé, notamment un travail d'information auprès des familles pour rappeler le cadre laïque de l'école et ce qu'il impliquait, notamment en matière de signes ostensibles. O pedido para suspender a lei foi apresentado pela Associação à Ação dos Direitos dos Muçulmanos. O Conselho de Estado tem entre 48 horas e um mês para se pronunciar.